Todo grande caminho tem um ponto de partida. Olá, amigos e amigas. Eu sou o jornalista Jair Wingert e você está no Ponto de Partida. A cada semana nós estamos entrevistando alguém relacionado à área de esportes, cultura, lazer, informação, enfim. A cada semana, no Ponto de Partida, você tem um entrevistado que vai contar um pouquinho da sua trajetória, mostrando a todos nós onde foi o seu ponto de partida. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar, ajude a divulgar o Ponto de Partida. Vem comigo. Eu sou o jornalista Jair Wingert e você está no Ponto de Partida. Nosso entrevistado de hoje, que vai contar um pouquinho da sua trajetória, é uma figura conhecida no Rio Grande do Sul e nacionalmente também. O Benhur Pereira, nós estamos aqui no apartamento dele em Novo Hamburgo, nos recebeu de forma fraternal, carinhosa, juntamente com a família, com a esposa. Benhur Pereira foi atleta do Novo Hamburgo, tem uma trajetória também por outros clubes, ele vai contar um pouquinho, e também uma caminhada exitosa como treinador de futebol. Benhur Pereira está no Ponto de Partida. Você está no Ponto de Partida e nós estamos entrevistando o Benhur Pereira, que vai contar um pouco da sua caminhada. Benhur, tu és de Novo Hamburgo, conta um pouquinho quem é o Benhur Pereira e como tu iniciaste o trabalho na área profissional como atleta, onde tu iniciaste? Prazer estar falando com vocês, prazer estar falando contigo, Jair. Na verdade, eu sou morador de Novo Hamburgo. Eu nasci em Santana do Livramento, até porque meu pai era uruguaio, a minha família do meu pai morava em Ribeira. Então, minha mãe não queria que eu fosse uruguaio, né? Eu dei uma puladinha na fronteira e acabei nascendo em Santana do Livramento. Mas a minha família morava em Novo Hamburgo. Então, em Novo Hamburgo me criei, né, jovem, né, 10 anos, a gente já estava aí morando na cidade. Meu pai foi jogador da cidade e eu, desde as categorias de base lá, do tempo do mirim infantil, eu fui dentro do Esporte Clube Novo Hamburgo. E graças a Deus a gente conseguiu, né, com bastante trabalho, em cima daquilo que a gente realmente queria, ser jogador profissional, e fui profissionalizado em Novo Hamburgo. 1984, né, e que bom que era ótimo, um ótimo ano, né, e anos do clube em alta, sempre no Rio Grande do Sul, e isso fez muito bem para a minha carreira. Você está no Ponto de Partida, eu quero fazer mais uma vez um lembrete. Não esqueça de acionar o sininho, dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o nosso programa Ponto de Partida. A cada semana, um entrevistado. Hoje nós estamos aqui com Benhur Pereira, que contou um pouquinho da sua trajetória, início nas categorias de base do Esporte Clube Novo Hamburgo, profissionalizado em 84. E aí, Benhur, depois do Novo Hamburgo, como é que foi a caminhada? Olha, Jair, na verdade eu fui até 86 no Novo Hamburgo. Depois dali eu acabei saindo, tive no Vitória da Bahia, tive no Avaí, voltei para o interior do Rio Grande do Sul, voltei para o Novo Hamburgo também nesses anos todos, até que em 91 eu tive uma lesão, entre 90 e 91, eu tive uma lesão num treinamento no Avaí, né, lá em Florianópolis, e acabei tentando voltar ao futebol assim 1 ano, 2 anos. Quando eu vi que já tinha 27 anos, a condição não estava boa para mim, teria que, de repente, para essa recuperação mais algum tempo, então eu resolvi encerrar. Foi tipo um pouco sofrido para quem é atleta, né, que gosta, né, de... E precoce, né, 27 anos. Mas estava bom, eu acho que faz parte, né. Eu não queria era sofrer mais, e chegou um momento que o futebol, que passei a minha vida inteira, cansou um pouco. E aí eu acabei resolvendo parar, mas muito pela questão do joelho, né? E aí como é que entra a questão, Benhur, treinador? Quando ela acontece e por quê? Na verdade, eu sou um cara que eu acredito em muitas questões, né? Parece que as coisas se cruzam na vida da gente. Eu fui trabalhar, né? Trabalhei na Multiclínica, era gerente de compras, acabei abrindo uma loja. Nesse período aí a gente foi fazendo muita coisa. E um dia, na sinaleira aqui na Nações Unidas, eu para um carro do meu lado, era um amigo meu,
né? O Marcelo Binter, eu sempre cito ele, né? Ele está fazendo, disse, cara, tem uma loja ali. Aí ele, então quer trabalhar no futebol? Nossa, aí já volta aquela coisa do futebol, né? A gente sempre acompanhando, mas afastado, né? Isso era 2004, Sim. né? Já quanto tempo depois que eu havia parado. Eu disse, cara, eu quero. Não quer ser gerente do Novo Hamburgo? Eu disse, cara, me dá teu telefone, me ligou, uma semana depois eu já estava trabalhando como gerente do Novo Hamburgo, e aí fui embora, né? Trabalhei em 2005, porque era bem no final de 2004, 2005, 2006, continuei como gerente, assumi como treinador da Sub-20, em 2006 já era treinador profissional, e a gente foi embora de novo, né? Então a sinaleira me fez bem, né? Um encontro de um amigo na sinaleira. O Novo Hamburgo em 2 etapas, então, como atleta e depois a caminhada como gerente, como treinador. Treinador de base, treinador profissional, né? E depois do Novo Hamburgo, para quais os clubes que tu estivesse? Olha, eu fiz, logo que eu saí do Novo Hamburgo, até quando nós estávamos comentando aqui em bastidores do São José de Cachoeira, né? Foi assim o primeiro clube pós-saída, aí depois eu trabalhei no Aimoré, tive no Cruzeiro em Porto Alegre também várias vezes, né? Até nós fomos campeões, né, em 2010, quer dizer, o Cruzeiro estava há 32 anos na segunda divisão, né? 42 que não ganhavam um título, consegui, aí a partir dali a coisa ficou mais tranquila e aí trabalhei 2 anos em Lajeado, volto para o Cruzeiro, voltei para o Novo Hamburgo, aí Moré também tive o acesso em 2013. Então o futebol vai te dando, né, essas questões aí. Uma das coisas assim que nesse período do futebol poderia ter saído assim do estado, mas eu sempre fui um cara meio caseiro em algumas situações. Tinha minhas filhas, né, então a gente vai ficando mais, né, mais pela região. Mas sou muito feliz assim no trabalho que eu fiz, fico bem tranquilo assim. Como é que está o Benhur Pereira no ponto de partida? Como é que está o Benhur Pereira hoje? Você está à espera de um convite? Tem sondagens? Como é que está, Benhur? Na verdade, eu trabalhei na Copa RS no Aimoré, que foi meu último clube. Eu tive algumas situações fora do estado no começo do ano. Não achei que era, né, não era o momento para mim. A gente começa a ficar um pouco mais experiente, tu limita algumas situações, né? Tu quer algumas situações um pouco melhor, então eu acabei não saindo. Agora há pouco tempo eu tive 2 situações aí no nosso acesso aqui do Rio Grande do Sul, não acabou sendo o que eu queria, e eu acho que o clube também não, né? E os acertos, né, normais, né? Não só financeiro, mas também de ideias, né? Então, estou aí no aguardo, né? O futebol sempre esteve relacionado na minha vida, né? Já pensei em criar outras situações dentro do futebol, porque eu já fui coordenador no Esporte Clube Novo Hamburgo, já fui gerente. Então, devagar a gente vai achando um caminho aí. Com essa bagagem toda, Benhur, quais os treinadores que são referências para ti que tu trabalhasse enquanto jogador? Cara, eu assim, ó, poderia citar vários, né? O treinador que me subiu no profissional foi aqui no Novo Hamburgo, foi o Genin, que foi um treinador, né, a nível nacional muito bom, né? Um cara de um patamar, advogado, né? Um cara de um nível muito bom dentro do grupo. Assim, aqui no Rio Grande do Sul também um cara que até tive convívio, porque em 2023 eu trabalhei em Santa Maria, que era o Tadeu Menezes. Para mim foi um treinador diferenciado. Ele era um cara tão diferenciado que o Grêmio convidou ele e ele acabou não indo, né? Parece que tem algumas questões assim que ele achou que não era para ele. Ele é um cara caseiro também de Santa Maria e eu estive lá e conversei um dia com ele. Um nível muito acima como treinador e como pessoa de vestiário. Mas o cara que sim que me marcou mais foi no Vitória. Eu tive lá o Titio Fantoni, né? Mas o cara que me marcou muito foi o Mário Sérgio, o falecido Mário Sérgio, né, que treinou o Inter, jogou no Grêmio. Ele foi um cara que na minha carreira, assim, ele mudou meu jeito de pensar algumas situações. Ele era muito acima da média naquela época e tudo que se apresenta hoje no futebol, ele já batia na tecla naquela época. Nós estamos falando de 1988, 89, né? Então, tanto que pós isso ele teve no Inter várias vezes aí, né, como treinador, Corinthians, e ele é um cara que na minha cabeça, no meu dia a dia, eu vi coisas assim fantásticas
que tentei passar do jeito que ele fazia para os meus atletas que eu tive aí. Né? O Mário Sérgio sempre fez bons trabalhos como treinador, né? Passou pelo Vitória, pelo Corinthians, pelo Internacional, fez um grande trabalho, né? E um dado importantíssimo, assim, Benhur, que eu te digo, a história dos treinadores, como é que vocês... eu estava aqui pensando com os meus botões enquanto tu respondia, hoje tu está aqui em Novo Hamburgo, essa vida nômade, como é que a família administra isso? Tem que ter um equilíbrio muito grande, né, para os treinadores. Cara, isso é uma situação... Aí sempre é importante a gente definir ao que nível tu estás, né? Se o treinador do acesso, que daqui a pouco nem leva a família, né? Ele mora na região ou perto, então no final de semana, quando tem a folga, porque tu tem que estar focado no futebol 24 horas, o teu telefone ele nunca para. Deu um problema lá no clube, deu um problema com o jogador, ou tem que fazer isso, ou tu tem que olhar o outro jogo do adversário, ou tu tem a turma que está analisando isso. Então tu está sempre na volta. O teu momento é aquele depois do almoço, que terminou o treino, tu almoça e dá uma descansada para treinar à tarde. E tem já um outro nível, né? Eu acho que hoje uma Série A do Gauchão, que também na verdade é um tiro curto, né? Ele é um tiro curto, são 4 meses. O pessoal quando já leva, aquele que tem uma família mais estruturada, mais tranquila, ele acaba não levando, né? Aí a nível nacional, Campeonato Brasileiro, aí acho que sim, eu acho que vem todo mundo. Eu vejo assim os grandes treinadores aí, a família normalmente nunca está, né? Que no caso do Renato, ela nunca esteve em Porto Alegre, Renato morava num hotel, né? Não é muito fácil, mas eu acho que as famílias se acostumam com isso, né? Eu vi uma entrevista do Muricy sobre isso também, que a esposa não ia, né? Quando não era, principalmente São Paulo, e ela está acostumada com isso, né? O Abel Ferreira enfrenta esse problema, né? Imagina, ele ainda é fora do país, longe, né? Mas é a vida que foi escolhida, né? Tem os outros prazeres, né? Que é aquele trabalho, o desafio, aquela, né? E tem, mas infelizmente a gente fica, né, longe dos filhos. O lado bom que eu acho que é os nossos filhos crescem, né? Eles vão, hoje eu tenho 2 filhas, elas são totalmente independentes, né? A gente fica com saudades delas, se sai, né? Mas tranquilamente elas têm a vida delas, a gente não tem como interferir mais nisso, né? Você está no Ponto de Partida, eu sou o jornalista Jair Wingert e nós estamos entrevistando Benhur Pereira, jogador profissional, treinador. Benhur, eu te pergunto algo assim, na tua concepção, o futebol brasileiro, hoje que a gente vê, os comentaristas, eles dizem que o futebol brasileiro ainda está muito aquém hoje do futebol europeu, no entanto, muitos treinadores dizem que o futebol brasileiro ainda é uma grande escola. Na tua avaliação, o que está acontecendo com o futebol brasileiro? Olha, o que eu posso te dizer assim, eu acho que nós temos que separar muitas questões, né? Vamos à primeira. Hoje nós continuamos a nível mundial exportando muitos jogadores, né? Se tu pegar os dados da FIFA, tu vai ver que o Brasil, se não é o primeiro, eu acho que é o primeiro, né? Isso eu não sabia dizer, mas é um dos primeiros com certeza. Então essa fábrica de atletas continua, né? Existe uma questão financeira dos grandes clubes europeus em relação a nós, absurda, né? E aí são níveis de investimento, né? É a mesma coisa os clubes da capital contra o interior, né? Flamengo, Palmeiras, hoje Cruzeiro, Atlético Mineiro, de repente até contra os grandes, Inter e Grêmio. Existe um nível financeiro longe, né? Principalmente em investimentos. A questão do europeu, eu acho que ele pega nosso melhor atleta com muita calma, ele sabe onde vai colocar ele, porque ele tem tempo para isso. Os treinadores trabalham, né, com mais sólidos, né, do que aqui. Aqui perdeu 2, 3 partidas, vira, né, a pressão total. É uma cultura, né? Então eu acho que isso eles se adaptam melhor. Quem acompanhou o Mundial agora, o nível brasileiro não ficou tão longe, até foi meio surpreendente, né? Eu acho que, mas aí quem são os times que estão lá, né? Botafogo, já com nível de investimento melhor. Para mim, o Fluminense foi o trabalho acima da média do Renato. Sim. Aí vem o trabalho do treinador, do próprio grupo de atletas, que tinha bons atletas, né? O Palmeiras e o Flamengo estão num patamar não perto dos caras lá, mas Flamengo e Palmeiras é um investimento de 1,5 bilhão, né?
Quer dizer, isso é uma grana muito alta. Claro que tu vai pegar um Chelsea agora e investiu quase $1 bilhão em atletas que estão chegando, né? Então eu acho que devagar as coisas se encontram, mas aí nós temos que ver exatamente até onde nós podemos chegar. Vamos continuar vendendo. Existe clube na Europa que pega um jogador jovem e vende. Esse é o trabalho deles. Bota em competição e vende para os maiores. Estão faturando também. Aí nós temos que ver o que nós vamos querer para os nossos, né? A gente, hoje o Mundial, ele deu uma questão financeira maravilhosa para os clubes, né? Então agora os clubes vão começar a procurar o seu espaço, né? Acho que existe uma distância? Existe, mas eu acho que a gente está num caminho muito bom. Eu acho que o nosso nível está melhorando muito de estrutura. Se a gente pegar o nosso tempo, qual é a estrutura que tinha, né, Jair, para o futebol, hoje chega a ser absurdo o que tem. Não vamos nem entrar na parte fisiológica, na parte, né, de preparação física, de estrutura, é absurda, né? Parte médica. Então, eu acho que nós também estamos evoluindo em relação a isso e acho que a gente não fica muito longe, não. Benhur, outro detalhe, a vinda do treinador Ancelotti para a seleção e outra pergunta dentro dessa, o porquê que o treinador brasileiro, na tua opinião, ele tem dificuldades de ir para a Europa, trabalhar na Europa? Muitos treinadores acabam indo para Portugal, mas para parte de cima da Europa, França, Itália, dificilmente acabam indo. Ancelotti, e por que o treinador brasileiro não vai para a Europa? Eu acho o nome do Ancelotti um nome interessantíssimo, né? Eu sou um fã do Ancelotti, sempre gostei muito do Real Madrid, né? Eu acho que ele é um cara com a cara do Brasil, né? Sem muita frescura, né? Um cara que tem é um dos maiores, eu acho que é o maior campeão que tem, né? E eu acho que o nome dele trouxe muita presença para o futebol brasileiro que estava precisando. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas a pressão caiu violentamente, né? Quer dizer, Dorival, o Fernando Diniz, quer dizer, um empate já era o fim do mundo, né? Então já chega o Ancelotti, isso aí já acabou, né? Qualquer coisinha diferente que for feita, tu vê, o Brasil já praticamente está na Copa, né? E ia para a Copa com qualquer um, né? Sim. Até porque vai mais gente nessa próxima Copa. Então acho que assim é um grande nome, tem um nome da seleção, que é uma das maiores seleções que tem no mundo, tem um dos melhores jogadores do mundo. Cabe a ele, com toda a experiência, né? E isso também é bom para o vestiário, né? O jogador já trabalhou com ele, sabe até onde ele pode chegar, né? Então, vejo assim que é um grande nome, né? A questão do treinador lá fora, nós ainda temos alguns problemas de licenças, né? Sim. Existem algumas licenças que em alguns países pode ou não pode, mas eu acho que isso ainda se dá um jeito. Eu acho que a língua faz muita diferença. Eu acho que tu chegar num vestiário, numa Alemanha, né, tu vai ter que ter um tradutor. Se tu chegar num vestiário, até na Itália, né, tu tem que ter um bom desenvolvimento italiano, porque melhor ainda seria a Espanha, que seria, né, uma língua que chega mais perto, mas eu acho que tem muita dificuldade. Escutei quando foi o Luxemburgo, escutei quando foi o Filipão, né? Escutei isso. E aí tem clubes que são fantásticos, né? E treinadores. Eu até estava lendo um livro do Guardiola Confidencial. O Guardiola, quando ele foi contratado, já 6 meses antes, havia um treinador, ele já foi contratado. O treinador terminou a temporada, saiu, ele assumiu 6 meses depois. Ele estudou alemão, né? Então, no dia, quando se apresentou, ele se apresentou para dar entrevista falando em alemão, né? Então, ele se preparou para isso, né? Daqui a pouco tem mais facilidade, né? Muito bem. Você está no ponto de partida e eu estou com o Benhur Pereira contando um pouco da sua trajetória exitosa dentro do campo ou na casa mata, no vestiário, como gerente, como treinador de futebol. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações, bem como divulgar o canal Ponto de Partida. Você está no Ponto de Partida, eu sou o jornalista Jair Wingert, nós estamos aqui entrevistando Benhur Pereira, que está contando a sua trajetória vitoriosa dentro do campo, como jogador de futebol, como treinador, uma bagagem incrível. E vocês vão observar durante as filmagens que, em função da luminosidade, nós temos 2 cenários. Na verdade, estamos no mesmo local, apenas
descerramos aqui as cortinas ao fundo para melhorar um pouco mais a imagem, né? A minha é difícil de... né? Como o Pitangui já não está mais aqui conosco, as chances são poucas. Mas enfim, você está no ponto de partida. Mais uma vez eu peço, deixe seu like, se inscreva no canal, curta, divulgue o trabalho do canal Ponto de Partida. E dentro do Ponto de Partida nós temos nesse momento uma dica de leitura. A cada programa uma dica de leitura. Nos deixou recentemente um dos grandes nomes da crônica esportiva brasileira, quiçá o melhor, na minha modesta opinião, o melhor comentarista esportivo do Brasil, o nosso professor Rui Carlos Osterman. O livro do professor, ele é escrito pelo Carlos Guimarães, também um mestre, um professor na área de comunicação. Vale a pena ler a biografia do filósofo professor Rui Carlos Osterman. Você está no Ponto de Partida e nós estamos entrevistando Benhur Pereira. Um bate-papo descontraído. Nosso canal, mais uma vez eu peço que você se inscreva, deixe seu like, comente, curta, divulgue para os seus amigos. A cada semana um novo entrevistado, dica de leitura, muita informação para você. Benhur, a gente vê o cenário do Brasil, do mundo. O mundo pós-pandêmico ele ficou diferente, mas vamos falar sobre a nossa realidade brasileira. Você acredita que o Brasil tem solução no nosso país? Cara, eu sou um cara extremamente otimista, né, em tudo que eu sempre fiz e que eu acredito. Acho que sim. Eu acho que o problema sempre são as pessoas, né? E infelizmente, né, muita coisa se faz errado, muitas coisas se faz certo. Eu acho que nós temos uma característica, nós brasileiros, que não é fácil. A gente parece que tem que sempre levar vantagem em tudo. Mas eu sempre acredito que tem mais pessoas boas do que pessoas ruins. Então, por isso que eu acredito. Eu acho que muitas coisas melhoram, outras pioram. Não vou nem entrar na questão política, mas na questão social, nada, mas eu acho que nós somos um país grandioso, né? Acho que nós temos potencial. Nós temos que tentar potencializar mais isso para a gente ser uma grande nação. Muito bem. Benhur, em termos de curiosidade, qual o teu filme preferido? Cara, olha, eu vou seguir aqui com a minha excelentíssima, que a gente já olhou várias vezes, todas as vezes que dá na TV a gente assiste, que é o Simplesmente Amor, né? Um filme que é uma comédia, né, romântica, né? É um filme assim que me marca bastante, a gente gosta, né? É um filme divertido, um filme romântico e um filme que tem uma ótima música, né? E eu sou um cara que eu gosto de música, gosto de comédia, né? E eu acho que se encaixa assim, mas tem vários filmes, né, que... E em termos de leitura, o que o Benhur gosta de ler? O que tu está lendo nesse momento? Na verdade, eu tenho aqueles picos, né? Tem épocas que eu leio bastante, tem épocas que eu fico um bom tempo sem ler. Os livros de futebol, né, a partir do momento que eu comecei a trabalhar como treinador, eu me foquei muito, né? Guardiola Confidencial, Os Números do Jogo, né? A Bola Não Entra por Acaso, são livros que quem é do futebol e até quem não é, se tu lê eles, tu vai entender muitas situações. Então, às vezes eu sou presenteado de amigos, agora eu tive o Anderson lá de Santa Maria, que era da torcida lá, me mandou um livro sobre táticas, principalmente de equipes europeias, né, história dos clubes, por que tem aquele modelo de jogo naquele clube, né, bem interessante. Eu gosto de livros espíritas, né, até eu comecei a ler a partir de segunda ali, da Zíbia Gasparetto. Acho que assim tem algumas questões bem interessantes que a gente acaba usando na própria vida da gente, né? Ou nunca querendo interferir na vida de ninguém, mas às vezes alguma questão ali tu pode passar para algum familiar teu, para algum amigo, né? Pessoas que nos cercam. Uma troca de informação às vezes é bem interessante e a Adriana ela costuma ler e segunda-feira eu peguei o livro, comecei, achei bem interessante, já defini assim algumas pessoas que eu gostaria de mandar, né, tira um print do livro para poder também, volto a dizer, né, cada um sabe o que faz na sua vida, mas eu acho que às vezes um ok bem dado eu acho que ajuda bastante. E
prato preferido, a comida preferida do Benhur Pereira? Ah, isso é legal. Eu sou um bom cozinheiro, né? A gente, sempre que eu estou aí, sou eu que cozinho, né? E normalmente a Adriana vai para janta, eu vou na cozinha, né? Ao meio-dia, a gente tenta fazer uma comida limpa, mas eu sou gaúcho, né, tia? Eu sou churrasco, carreteiro, depois do churrasco. Pizza é o que mais a gente curte aqui, né? A gente, em família, quando dá, a gente faz. Mas eu acho que a principal é belo no churrasco, né? Muito bem. A gente observou que o Benhur lê bastante, tem uma leitura eclética, vários livros, vários temas, gosta de churrasco, gosta de cozinhar. E também observamos a ligação forte que tem em termos de família. A gente observa quando tu fala nas filhas, na esposa, teus olhos brilham. O que a família significa para o Benhur Pereira? Cara, o que eu posso dizer assim, cara, eu tive, a minha mãe, ela sempre foi a grande gestora da família, né? Então, ela era uma pessoa que agregava muito, né? Ela sempre foi, às vezes a gente sempre sente falta dela por isso. Ela agregava muito, né? Eu tenho 2 irmãos, a gente se fala, daqui a pouco um viaja para um lugar, meu irmão ficou muito tempo no Piauí, minha irmã está aqui, a gente é mais ligado, assim, agora meu irmão voltou, então, né, tem a família da Adriana, que é extremamente também uma família unida, né? Tudo na paz, graças a Deus, né? Filhos, né, que já começam a criar outras situações. Para mim, família é tudo, né? Eu acho que a vida da gente, o pós-dia que tu chega, que tu sai e tu volta, é o grande passo que a gente pode dar. Ter uma família, né, principalmente nesses dias de hoje, com bastante tranquilidade, bastante paz, né? E espiritualmente, o Benhur Pereira se define como? Cara, eu acho que estou aprendendo muito em relação a isso, em cima da leitura. Vou citar a Adriana, né, que tem esse lado espiritual, a minha sogra também tem essa questão espiritual, então a gente vai escutando essas histórias, a gente vai, né, aos poucos, né, é uma situação bem complicada, a gente acha que é uma coisa fácil, não é, né? Sou um católico que vai 2 vezes por semana na igreja, passo ali, né, dou a minha rezada ali, não sou aquele cara de ir em missa, né, acredito muito eu, né, fazer as coisas decentemente, na paz, com tranquilidade, e é isso que eu faço passando lá na igreja, lá agradeço tudo que acontece comigo dia a dia, né, a gente poder morar bem, poder comer bem, ter uma família bacana, profissionalmente, né, a gente trabalha num meio muito forte, né, então a gente tem altos e baixos, às vezes a gente começa a reclamar de alguma situação, mas aí vou lá, me sento tranquilo, comecei a ler de novo agora, já havia lido uns outros livros da parte espiritual, assim, para a gente tentar entender a situação, né, dessa vida maluca, boa, mas maluca, né? Você trabalhou, de repente, com segmentos no vestiário. Como é que é o movimento de atletas, os chamados atletas de Cristo? É um movimento bom? Já conviveu com eles? Cara, assim, ó, eu peguei uma época que tinha muito, mas não no meu clube. Sim. Né? Sempre tem, eu acho que o atleta, ele tem, em cada grupo, ele tem né, assim, uns grupos que são atletas de Cristo, mas alguns são evangélicos, né? E assim define várias situações. Acho importante, se é para o bem é importante. Até um dia eu tive uma reunião com os atletas, se vocês estão se reunindo para coisa boa, ok, né? Não adianta se reunir aqui e fazer errado ali, né? Sim. Então, acho que é uma maneira boa para esses atletas, porque se tu pegar toda a história dos atletas, tu vai entender, né? A dificuldade é muito grande, eles saem do momento que às vezes não tem nada e viram de uma hora para outra um outro patamar financeiro. Não é fácil isso, eu vejo as pessoas criticando muito isso. Eu acho que a questão da espiritualidade, da religião pode, né, e de família, né, consiga, né, uma família que agregue, tu consegue vencer como jogador e vencer como, né, tudo que tu procura na tua vida, né. A gente sabe que o time, hoje profissionalmente, o Benhur, se perguntar para ele qual é o time que ele torce, vai ser o time que ele estará treinando, né? Mas quando criança, o Benhur torcer para o Novo Hamburgo, torcer para o Inter ou para o Grêmio? Na verdade, eu sempre fui Novo Hamburgo.
O meu pai jogou no Novo Hamburgo, eu comecei desde a categoria de base, fiz todo o processo de jogador da base, jogador profissional, treinador da base, treinador profissional, gerente, coordenador. Então a gente sempre torce. Mas eu, quando era jovem, né, aquela coisa de... Pegava 2 ônibus para olhar o Inter em Porto Alegre, muito na figura do Falcão, né? Isso é uma das coisas que a gente não esquece. Então eu tenho amigos, hoje o presidente do Brasil de Farroupilha é o Helenir, e a gente fala seguido, né? E a gente lembra, a gente pegava o ônibus aqui até Porto Alegre, no centro lá, depois mais um ônibus até o Beira-Rio para olhar o Inter e para olhar o Falcão, né? Benhur, o conselho que tu daria para o jovem que está focado, que tem um projeto de vida de ser jogador, um atleta profissional? A tua palavra já diz tudo, né? Foco, né? O cara que quer ser jogador de futebol tem que ter muito foco. O físico, o mental, o treinamento, né? E aí é o treinamento físico e o treinamento técnico. Tem que treinar, tem que estar focado, a palavra é bem essa. E a outra é comprometimento, né? Tu tem que te comprometer, o jogador de um nível alto que não treina hoje não joga mais, né? Hoje não joga mais, tu tem que ter... Tu pega o Cristiano Ronaldo aí fazendo quantos anos, já até me perdi, eu já nem sei quantos anos esse homem tem, e continua jogando num nível muito bom, foi campeão agora há pouco tempo com Portugal, né? E tu tem jogador ali com 23 anos com potencial absurdo que não consegue jogar, né? Então é fundamental o comprometimento, estar preparado para isso, que o teu corpo é o que vai te levar hoje nesse nível, né, de físico e técnico, que é absurdo em relação à nossa época, né? Sim. Eu sempre falo, eu corria, um dos melhores testes físicos, corria 7 quilômetros num jogo. Hoje o jogador não aguenta 14. Quer dizer, como isso mudou tão rápido, né? Quer dizer, o dobro eles estão fazendo. Tem jogador que faz aí com 38 anos. Outro dia eu recebi de um amigo meu que trabalha lá na vacaria, que o Juninho, que trabalhou comigo em Novo Hamburgo, quase 40 anos, fez 12K, né? 12 quilômetros, né? Então, quer dizer, é um absurdo isso. A ciência a serviço do esporte evoluiu muito, né? Então, cabe a ele estar comprometido, focado, trabalhar, comer bem, dormir bem, né? Para tu vencer isso, tu vai ter que... Nós tivemos dentro dessa linha de raciocínio que tu está nos passando, um exemplo clássico, né? Tem o Cristiano Ronaldo, que tu citaste, que está longevo, né? Nós tivemos o Zé Roberto também, que jogou tantos anos. Nós tivemos, agora teve uma lesão grave, mas também estava jogando em alto padrão, o Fernando, volante do Inter. Mas temos também o oposto, o Luan, de forma precoce, encerrou o futebol, né? Ah, uma pena, uma pena. E o que ocorre? Foi o melhor jogador da América, né? Aí vem aquela questão voltamos à questão familiar, eu acho que é o primeiro ponto, né? Quer dizer, imagina, a gente sempre fala isso, né? Tu tem um menino, nós tivemos um caso aqui há pouco tempo, impressionante. Nós estávamos fazendo, eu era o coordenador, nós estávamos atrás de um centroavante. Nós tínhamos o da Silva, e o da Silva, nosso treinador ali, o Maninho, ele viu que o da Silva ainda tinha uns problemas físicos, não era o que ele queria para o modelo de jogo. A gente conseguiu, através do Gabriel, lá no Avaí, o alemão. Quer dizer, o alemão jogou 5 jogos no Novo Hamburgo, não ganhava muito. Quer dizer, o Internacional veio, buscou, já também não ganhou muito no primeiro momento. Quando a gente fala não ganhar muito, né, no Internacional, vamos deixar nos 30, 35 mil, né? E daqui a pouco ele passa para renovação e mais uma renovação. Hoje ele está na Espanha, nós estamos em 2025, era 2022, começo do ano, gauchão. Ele foi campeão agora com o Oviedo, que é um time, acho que uma gestão mexicana, né? Acho que é do Pachuca, um time lá. Hoje ele está na Série A da Espanha, né? Isso em 3 anos, né? Mas se tu pegar o alemão, empresário, até é uma empresária, né, a Cláudia Carpegiani, foco naquilo que queria, né, fisicamente trabalhando, tem que trabalhar. E aí eu acho que o caso do Luan, ele conseguiu ser o melhor jogador da América, mas chegou num nível financeiro absurdo, né, porque eles nesse time grande eles ganham muito bem, né, e aí não conseguiu vencer isso, aí a questão física não acompanha. Hoje, não tendo uma questão física boa, tu não joga futebol.
Você está no ponto de partida, um bate-papo descontraído com Benhur Pereira, muito agradável à tarde aqui. Mais uma vez, se inscreva no canal, deixe seu like e se você deseja ser um patrocinador, trazer o seu produto para ser divulgado dentro do ponto de partida, sempre é bem-vindo. Entre em contato conosco. Eu sou o jornalista Jair Wingert e nós vamos para a última parte do programa, o encerramento, com Benhur Pereira. Você está no ponto de partida, nós estamos indo para o encerramento da entrevista com o nosso grande Benhur Pereira aqui na cidade de Novo Hamburgo. Benhur, olhando para a câmera, responde para o jornalista Jair Wingert. Eu tive a oportunidade muitas vezes de jogar pelo Oriente ou pelo 15 contra o Benhur. Dentro do campo a parada não era fácil, né? O Novo Hamburgo tinha um grande time. Mas Benhur, olhando para a câmera, que é a vida? Cara, eu acho que a vida são altos e baixos, né? Coisas boas e ruins, mas ela é fantástica, né? A gente acordar todo dia, né, e acreditar que o dia vai ser sempre melhor, eu acho que não tem nada mais espetacular. E aí, durante todo esse tempo que a gente está aí, né, eu já há 61 anos, né, já nessa luta, eu acho que a gente fica muito tempo feliz, às vezes a gente fica triste, mas a gente vai criando laços familiares, amizades, né, filhos, desafios. Então a vida para mim é tudo e sou muito grato pela vida que eu tenho, né, e volto a dizer com altos e baixos, mas sempre muito feliz e tentando sempre passar para frente um bom conselho, um bom momento, né, que a gente possa sempre melhorar a vida das pessoas e com certeza a nossa. Né? Eu insisto, Benhur, o que é a vida? Tudo. Você esteve no ponto de partida e eu tive a grata satisfação de entrevistar o meu amigo Benhur Pereira. Muito obrigado, Benhur. É isso, prazer é meu.